Olá, Elite Oculta. Venho aqui para contar para vocês uma história sobre o encontro com o Saci. Mas isso não aconteceu comigo. É uma coisa que aconteceu com meu pai, quando ele era moço. Ele conta que quando ele tinha uns 14 anos, ele ainda morava no interior de Sergipe. Então, ele conheceu seu Mário. E com o tempo, ele e o seu Mário se tornaram amigos. E a forma com que eles se conheceram não foi das melhores. Na verdade, o homem era um rezador muito conhecido pelos moradores da localidade, pois naquele tempo, o hospital mais próximo ficava a mais de 2 léguas de distância. E neste dia, essa nem era uma opção, pois o meu pai estava dando de comer aos cavalos quando foi picado por uma cobra. Uma jararaca rabo de osso. É uma cobra venenosa, bem comum nas matas de lá. Ou pelo menos era no tempo dele. E quando meu avô ouviu cair gritando de dor e viu a cobra fugindo, logo percebeu que não daria para pegar a cobra para fazer o soro, pois o meu avô sabia como fazer isso em casa. O meu avô usava métodos bem questionáveis hoje em dia. Mas enfim, o meu avô apanhou meu pai no colo e correu para a casa do Mário, o velho rezador. Quando eles chegaram lá, o velho recebeu meu avô e o meu pai. E vendo o desespero deles, os levou rapidamente para um lugar dentro da mata. O meu pai conta que lembra de ver o velho e o meu avô entrando com ele no rio. O seu Mário falava umas coisas estranhas que não dava para entender. O meu pai conta também que lembra de uma terceira figura, que também estava lá, e parecia ser uma mulher vestida com roupas velhas, mas muito bonita. Ele não conseguia ver direito quem era, mas o velho Mário contou para eles dias depois que aquela mulher era a mãe da mata. O meu pai disse que nunca questionou seu Mário sobre como ele havia aprendido tais coisas, pois seja lá o que foi aquilo, salvou a vida dele. E mesmo não entendendo bem como ou porquê, ele era grato ao seu Mário e à mãe da mata pela ajuda. Mas desse dia em diante, o meu pai conta que passou a ver e a sentir coisas que ele nunca viu ou sentiu antes, e que isso o mudou bastante. E que o velho Mário contou para ele que aquele dom era o preço que ele pagaria pela vida. O meu pai passaria a ver e sentir as entidades que o cercavam, pois assim ele poderia valorizar mais o conhecimento e as coisas que o cercam. Bem, o meu avô aceitou este dom que foi autoimposto no meu pai. E se esse era o preço pela vida dele, seria justo. O meu pai conta que nos primeiros meses, havia dias que ele nem sequer conseguia dormir, vendo vultos correndo na casa. E ele disse que os cavalos passaram a ficar com medo dele. E que certa vez, ele até tinha visto um lobisomem correr perto do cemitério. Mas na época dele, o lobisomem era conhecido de Lobeu. O meu pai se tornou amigo do velho Mário, e ele cresceu ajudando ele com os afazeres da roça. E como recompensa, aquele velho rezador ensinava coisas para o meu pai.
Então, meu pai aprendeu várias rezas, feitiços e medicina natural com as plantas. Aquele velho não era rico ou bem-sucedido, mas tinha uma casa boa e muito confortável. Tinha um pouco de dinheiro e muitos animais que ele vendia na feira da cidade nos fins de semana. Este era o jeito dele ganhar dinheiro, pois aquele velho não cobrava por suas rezas. O seu Mário dizia que cobrar por fazer o bem é coisa de gente mal intencionada, e que essas pessoas não eram respeitadas pelas entidades da mata, e que também corria o risco das entidades voltarem com raiva e fazer algum mal para essas pessoas, e até mesmo para as pessoas que elas tentavam ajudar. Pois para as entidades, dinheiro é apenas papel. Mas o respeito é uma coisa rara e difícil de conquistar, principalmente pelas coisas do mundo espiritual. O meu pai foi crescendo e virando um vaqueiro conhecido, pois como os animais o obedeciam por causa de umas rezas que ele aprendeu, ele foi virando um vaqueiro conhecido, e as pessoas vinham de fazendas de longe para contratar ele para levar os animais. Inclusive, um fazendeiro da Serra Talhada havia lhe procurado e oferecendo o triplo de um salário para ir morar na fazenda dele. Dizia que ele seria tratado como da família e moraria na casa da fazenda junto com as filhas dele. E que se desse certo, o homem até o casaria com uma de suas filhas. E o meu pai, muito furioso, respondeu ao homem que enfiasse o dinheiro naquele lugar, pois o homem que oferece as filhas como uma meretriz merecia morrer. Aquele homem havia ficado tão irritado com meu pai que lhe ofereceu vingança. Vingança essa que até hoje nunca aconteceu. Aos 17 anos, o meu pai conheceu a minha mãe, com quem ele iria se casar logo, mas ainda não era a hora. Mas um certo dia, ele ia para a casa do velho rezador bem cedo, e quando chegou na porteira, encontrou com o velho saindo de dentro do mato. O velho estava vestido com roupas brancas e um chapéu desses chapéu Panamá, com um cachimbo de madeira muito bonito na boca e uma garrafa vazia na mão. Meu pai perguntou se o velho já tinha começado a beber cedo, e o velho o perguntou se ele via algo dentro da garrafa. O meu pai respondeu que não. Então, o velho disse que se ele não estava vendo, é porque não era a hora certa. O velho Mário também estava com uma cara de cansado. Mas o meu pai insistiu tanto no assunto que o velho lhe revelou que na garrafa tinha um saci e que ele tinha o pego para fazer algumas coisas, para proteger a localidade e conseguir mais rezas que iria aprender com o saci. E foi aí que o meu pai cometeu um dos maiores erros de sua vida. Esse dia era uma sexta-feira, o que significava que o velho iria sair para a feirinha no dia seguinte para vender as suas coisas. E desta vez, o velho havia deixado o meu pai cuidando da casa. Mas antes disso, o seu Mário havia chamado uns amigos ali durante a noite para beber uma cachaça forte, assar uma carne de porco e tocarem.
Também convidou meu avô para tocar sanfona e uns outros homens que tocavam zabumba, teclado e pandeiro. E nisso, a festa foi noite adentro. E vez ou outra, o meu pai conta que por curiosidade, ele passava na salinha onde o velho guardava suas coisas, para assim tentar ver o Saci. E não vendo o Saci, ele balançou a garrafa com força e disse que ali não tinha Saci merda nenhuma e que a garrafa estava completamente vazia. E este fato fez o meu pai duvidar da existência desse tal Saci ali naquela garrafa. Bem, a noite passou com muito forró e pela manhã o velho passou na casa do meu avô para chamar o meu pai. Então o seu Mário lhe deu ordens expressas de não mexer com o Saci da garrafa, pois aquela entidade era vingativa e muito tranquilo. Em seguida, o seu Mário deu as chaves da casa para o meu pai. E assim, ele seguiu para cuidar da casa, enquanto o seu Mário ia para a feira. Algum tempo se passou e o meu pai foi dar de comer às galinhas. E quando ouviu alguma coisa o chamar, ele conta que já sentiu um arrepio forte e um cheiro enorme de fumo. Ao longe, o vento soprava assobiando. Então, ele entrou para casa, pois achava que vinha alguma chuva. Mas quando entrou, o que ele viu foi a garrafa do Saci no chão. E quando ele pegou nela e olhou, a garrafa estava vazia como sempre. Porém, a sua curiosidade foi maior. Abriu o olho da garrafa e quando ia colocar no olho de perto para ver dentro, o que ele ouviu foi um assobio muito forte e alto, que o fez soltar a garrafa. E neste momento, ventou tão forte que as panelas e copos da cozinha caíram tudo no chão. Ele também ouviu muitas pessoas gritando o nome dele. E quando se virou para a porta da sala, havia um homem negro muito alto e magro. Aquele homem estava na porta o olhando. E também ele possuía apenas uma perna. E neste momento ele soube que era real. Mas quando fez menção de caminhar em seu rumo, o homem simplesmente sumiu em frente dos seus olhos. E no mesmo instante, ele ouviu os animais da casa serem agredidos. E também o som de chicotes estalarem. E os animais gritarem. E quando ele chegou até o curral, não tinha nada. Os animais estavam todos normais. E assim que ele voltava para casa, um redemoinho muito forte passou jogando poeira em seus olhos. E quando ele abriu novamente os olhos, para sua surpresa, ele estava no meio da mata. Então, ele queria muito voltar para casa. E quando mais tentava sair, acabava sempre voltando para o mesmo lugar. E não importava para qual direção ele ia, pois sempre voltava para o mesmo lugar. Em seguida, ele ouviu aquele assobio forte. Porém, agora estava tão perto que o fez tapar os ouvidos e cair no chão. E ao cair, sentiu um enorme estalo de chicote em suas costas.
Aquela chicotada doía tanto que ele se contorcia. Parecia que iria parti-lo ao meio. E daí ele apanhou o dia todo. Algumas horas depois, ele, caído chorando e apanhando muito, logo ouviu alguém se aproximar. Quem se aproximava era o velho Mário. Ele apareceu segurando uma peça de roupa do Saci. Parecia ser um gorro ou uma touca, algo assim. A dor que ele sentia era tanta que ele só viu a criatura pegar a peça de roupa e despejar as cinzas do seu cachimbo na perna dele, que lhe causou uma marca. Em seguida, deu mais um vento e um forte assobio. E pronto, o Saci sumiu e o meu pai desmaiou. Ele acordou na manhã seguinte, na casa do velho. E daí, o velho Mário lhe deu um sermão. Disse que se ele não tivesse voltado, o meu pai iria apanhar até morrer. E este era o castigo por duvidar e por chatear o Saci. O meu pai, que era um caçador de primeira, desse dia em diante, ele passou a ser um péssimo caçador. Parecia que quando ele entrava na mata, todas as caças sumiam. O velho Mário disse que isso acontecia devido à marca do Saci, causadas pelas cinzas do seu cachimbo. Poucos meses depois, o velho Mário morreu de causas naturais. Mas até hoje, a sua casa continua de pé. E algumas pessoas dizem que se você passar por lá durante a noite, dá para ver o velho sentado na varanda, bebendo seu café e olhando para a rua. E também o espírito do velho até baixa nos pais de santo que vão lá para ajudar as pessoas. Essa é a história do meu pai com seu Mário rezador e um Saci dentro da garrafa. Boa noite. Meus avós e parentes moravam em fazendas na região próxima ao estado do Mato Grosso, por volta dos anos 50. Nesta fazenda sempre apareciam cavalos com as crinas trançadas. Um trançado tão forte que tinha que cortar, porque não conseguiam desatar a trança. O povo falava que era o Saci que fazia isso. Uma noite, o meu avô acordou com um relinchar de cavalo. Ele se encostava na janela com medo de algo. O meu avô viu pela fresta da janela um Saci no quintal com a mesma descrição do folclore popular. Menino negro de uma perna só e com cachimbo na boca. Ele não contou esse fato para ninguém. Mas no outro dia, pela manhã, as crinas dos cavalos estavam todas trançadas e as árvores do sítio estavam todas desfolhadas e todas as frutas no chão. Eram mangas verdes, goiabas e laranjas. Era como se algum vândalo estivesse passado por lá. Naquela mesma manhã, apareceu um rapaz negro com um cigarro de palha na boca e uma barbicha de bode. Ele perguntou ao meu avô se ele não estava precisando de nenhum ajudante no sítio. Aquele rapaz falava num tom arrogante. O meu avô não gostou muito, mas ofereceu um serviço temporário a ele, somente para ele ajudar a arrumar umas coisas no sítio. Era um serviço de 2 dias apenas.
como capinar o sítio, limpar as calhas, desfazer os nós das crinas dos cavalos, etc. O rapaz já começou a trabalhar naquela hora. A minha tia naquela época tinha 14 anos. E este rapaz começou a dar em cima dela. A minha tia, muito envergonhada, ignorou ele. Porém, mais tarde, ela foi lavar roupas em um rio que ficava depois de uma mata. O meu avô percebeu que os cavalos não deixavam aquele rapaz chegar perto deles. Se assustavam e corriam. Por volta das 17 horas, o meu avô foi chamar o rapaz para tomar um lanche. Porém, ele havia sumido. O meu avô procurou por ele e não achou. E também percebeu que a minha tia já se ausentara há muito tempo. O meu avô meio que ligou as coisas e foi até o rio. Chegando lá, ele presenciou o rapaz lutando com a minha tia para abusar dela. Ele a imobilizava e já estava em cima dela, pronto para cometer o ato. Meu avô atirou com a espingarda. O rapaz se assustou e saiu correndo. Porém, ele corria pulando com uma perna só. O meu avô havia atirado para cima, somente para assustar o rapaz, pois senão o tiro poderia acertar na minha tia. Mas no próximo tiro, ele mirou bem no rapaz e disparou. Só que o tiro voltou no meu avô e lhe acertou o braço. E o rapaz saiu pulando com apenas uma perna. O meu avô voltou para casa com a minha tia e contou a história para todos do sítio. A minha bisavó disse que aquele rapaz era o próprio Saci. O Saci Teterê, uma versão diferenciada do Saci Pererê, só que mais alto. Anda sempre petecando uma brasa de uma mão para a outra. Anda nu, tem barbicha de cabrito, beiço vermelho e traz a língua para fora. O meu avô até chamou uns amigos para caçar essa criatura, mas o bicho nunca mais foi visto. Daí, o meu avô disse aquele velho ditado para a minha tia: Maria, isso é para você aprender, que roupa suja se lava em casa. Boa noite. Olá, o meu nome é Rodrigo, e na minha família somos cheios de relatos de Saci. Mas esse que estou lhe contando é do meu cunhado Micael, que é marido da minha irmã. O seu relato é muito interessante. Bem, diz ele que quando tinha 8 anos de idade e morava no estado do Paraná, estava com as suas irmãs dormindo no sofá-cama, que ficava na sala, numa dessas casas típicas e modestas daquela região. Ele conta que viu não somente um saci, mas umas dezenas deles, todos espalhados pela sala como se fosse uma convenção ou algo assim. O seu relato é tão incrível que ele descreveu que teve um dos sacis que sentou com a bunda bem perto de sua cabeça. E como eles estavam em roda, existia um que era ouvido por todos. Estava na poltrona do meio, e este ficava sondando por baixo para ver se ele estava acordado. O meu cunhado conta que os sacis falavam alto e davam risadas. Até que ele juntou forças para correr para o quarto da mãe dele. E assim que conseguiu, acordou a todos na casa. E quando a sua família foi verificar, havia apenas todas as janelas abertas e as poltronas reviradas. Ele disse que a sua mãe já vira isso
e mandou ele rezar e voltar a dormir. Porque, de acordo com o ditado dela, o que os olhos não veem, o coração não sente. Boa noite. Uma amiga da minha avó foi morar no meio do nada e queria muito ter um filho. A sua vontade era tanta que até o seu peito deu leite. Enquanto seu marido ia para o trabalho, ela ficava em casa assistindo TV. Até que um dia, um menino de uns 4 anos, loiro, de olhos azuis e com cabelos enroladinhos, apareceu em seu portão pedindo comida. Ela ficou tão feliz que deu seu próprio leite. Isso se repetiu dias e dias. Até que um dia ela suspeitou. Como que esse menino vem aqui todos os dias, se aqui é no meio do nada? Então, um dia que o garoto veio, ela esperou ele tomar o leite e lhe perguntou: de onde você vem? Quem são seus pais? Quem é você? Quando ela falou isso, o menino começou a rodar muito rápido, como um peão. Os seus cabelos loiros foram ficando vermelhos. A sua pele rosada foi se soltando do corpo e ficando bem escura. E os seus olhos azuis ficaram vermelhos. Então a mulher pegou uma vassoura e deu na criatura. E quando ela fez isso, a criatura saiu girando e quebrando tudo, até voar pela janela. Ela pegou a vassoura e soltou seus 2 cachorros e correu para o mato. Mas só conseguiu seguir os tufos de mato que voavam para cima. E de repente, os seus cães que estavam atrás do bicho começaram a grunhir. E chorando, saíram do mato cheio de marcas e com sangue. Então ela criou coragem e foi mais fundo dentro do matagal. E de relance, ela viu um negrinho de orelhas pontudas, gorro vermelho na cabeça e uma perna só. Ela sentiu coragem e deu uma vassourada no saci. Quando ela fez isso, o bicho soltou fumaça pelos olhos, ouvidos, boca e nariz. E ela sentiu e ouviu chicotadas. E mesmo assim, continuou em pé. Porém, aos poucos, tudo se acalmou. E o seu marido, que chegava, logo escutou a barulheira ao longe. Correu para casa e viu a sua mulher com as pernas cheias de sangue e de marcas. Depois desse dia, eles se mudaram e viveram em paz. O seu marido diz que ela se cortou no mato, mas ela jura de pé junto que as marcas são a prova de que ela foi a mulher que ficou de frente com o saci. Mas depois disso, nada mais aconteceu. E é como já dizia o ditado: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Boa noite. Essa história é muito antiga. Foi a minha avó que me contou. Portanto, tenho certeza que ela não iria mentir. Há muitos anos atrás, a minha avó morava numa fazenda. E naquela época, as suas primas que moravam bem longe foram passar um tempo com ela. A mãe da minha avó era uma mulher muito religiosa. Era daquelas que oravam para tudo. E que todos os dias fazia as suas filhas ler um pedaço da Bíblia. A prima da minha avó, que na época era chamada de Magrinha, vivia dizendo o nome capeta. Era como se fosse um palavrão.
e sempre este nome estava no meio de suas palavras. Certo dia, ela disse isso perto da mãe da minha avó, que além de ter dado uma surra nela, disse o seguinte: "Quando eu te chamo, você não vem ver o que eu quero?" Ela disse que sim e perguntou por quê. E a mãe da minha avó disse: "Chamando pelo nome dele, um dia ele vai vir ver o que você quer, menina." Magrinha não conseguiu parar de falar este nome. Então resolveu que em vez de chamar pelo nome Capeta, iria chamar Saci. A minha avó perguntou para ela por que ela não parava de falar qualquer uma de suas palavras. Mas ela disse que não conseguia e que iria só trocar o nome para a mãe da minha avó não brigar com ela. Certo dia, Magrinha foi dormir. Era uma fazenda bem grande na época e cada um tinha o seu quarto. A minha avó dormia no quarto ao lado de Magrinha e disse que começou a ouvir os gritos dela, mas que ficou com medo e não foi ver o que era. No dia seguinte, ela acordou com os berros de sua mãe gritando: "Sangue de Jesus sem poder!" Ela correu e foi ver o que era, e não acreditou no que viu. Magrinha estava com a boca colada. Ela gemia muito e chorava também. Os seus cabelos estavam todos trançados, igual o do Saci. Não houve ninguém que conseguiu tirar aquelas tranças. A minha avó teve que raspar o cabelo dela. Depois, a minha avó passou água quente na boca de Magrinha e ela conseguiu falar. "Era o Saci", dizia ela chorando. "Que Saci?" perguntou a minha avó. "Eu não vi direito. Ele disse que eu estava chamando ele. Então ele veio." Depois disso, Magrinha foi embora e nunca mais voltou para a fazenda. Neste relato, eu não quero dizer que o Saci existe, pois eu não acredito. Mas o diabo pode se disfarçar. Acredito que ele pode se tornar um anjo, uma pessoa ou qualquer outra coisa que quiser. Mas de qualquer forma, deixo aquele velho ditado para vocês: com fogo não se brinca. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Marivaldo, mas todos me chamam de Nino. Na época deste fato, eu morava na cidade de Ferreiros, em Pernambuco. Hoje, eu moro no Rio de Janeiro. Este fato aconteceu no início dos anos 80, quando eu estudava na Escola Estadual Emiliano Pereira Borges, na minha cidade. Desde a minha infância, eu era clarividente. Para quem não sabe, são pessoas especiais que podem ver o sobrenatural, como fantasmas, demônios e até mesmo anjos. Bem, eu tinha entre 13 e 14 anos, e foi quando a professora de artes nos pediu uns materiais: papel camurça preto e vermelho para fazer um saci na festa do folclore. Então, chegou o dia da aula de artes e começamos os trabalhos. Porém, só havia um ou dois modelos que ela havia feito com antecedência e nos deu para fazer cópias. As meninas pegaram primeiro e nós, os homens, ficamos esperando elas acabarem, pelo fato que elas tinham mais habilidades do que nós. E foi quando uma delas colocou na nossa mesa o saci.
E daí, todos começaram os recortes para fazer um igual. Para todos que estavam ali presentes, aquele saci não passava de um saci feito de papel. Porém, eu conseguia ver que havia algo de sobrenatural naquilo, pois era como se o espírito daquela criatura, de alguma forma, estivesse naquele modelo de papel. Porém, somente eu via. E quando aquilo percebeu que eu podia vê-lo, ele começou a me olhar e a zombar de mim. Enquanto ria, falava: "Todas essas crianças estão sendo controladas por mim." E então continuava rindo da minha cara. Rapidamente peguei a tesoura que estava ao lado e cortei todo aquele saci de papel. Deixei ele todo picotado. Neste exato momento, eu vi que uma fumaça vermelha saía daquele papel e entrou na professora. A professora estava sentada em sua mesa de cabeça baixa, fazendo algumas anotações. E assim que aquela fumaça vermelha entrou no corpo dela, ela já se levantou furiosa, com os olhos vermelhos e apontando para mim, dizendo que eu era um destruidor e que também não iria passar de ano com ela. Aquilo tudo foi muito rápido. A professora não havia visto eu picotar o saci de papel, então seria impossível ela se levantar falando comigo daquele jeito. Todos os alunos ficaram espantados, sem saber o que estava acontecendo, pois todos eles estavam entretidos trabalhando. E eu não tinha como dizer para ninguém que aquilo tudo era obra do saci. E se eu dissesse, ninguém iria acreditar, pois todos achavam que eu havia feito aquilo de propósito. Mas o que eles não sabem é que, na verdade, eu estava tentando ajudar todos, nos livrando daquele demônio. O meu alerta que tenho para os pais hoje em dia é que ouçam seus filhos, pois eles conseguem ver coisas que não enxergamos. Boa noite. Olá, me chamo Maria Eduarda e moro na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Isso aconteceu quando eu tinha aproximadamente 9 ou 10 anos de idade. Era mais uma manhã normal, e eu havia acordado às 9h24 da manhã. E logo encontrei um bilhete, aparentemente escrito pela minha mãe. O bilhete estava em cima da mesa dizendo que a minha mãe estava na casa da minha avó e que havia deixado café, leite, queijo e pão de queijo para mim comer. Então, tomei o meu café e tudo estava normal. E logo eu fui para o banheiro lavar as minhas mãos. Porém, quando estava saindo do banheiro, senti uma necessidade enorme de olhar para o meu quarto. O mesmo ficava ao lado do banheiro. E quando eu olhei, eu fiquei paralisada com o que vi. Havia uma criatura totalmente negra, alta e de olhos vermelhos como sangue. Aquela coisa de forma humanoide possuía 2 chifres. A criatura acariciava o meu urso de pelúcia que estava em cima do baú. E quando de repente aquilo olhou em minha direção, diretamente nos meus olhos, eu estava paralisada. A coisa estava aproximadamente a uns 10 metros de distância de mim,
Aquilo era algo horrível de se ver. Depois de alguns segundos, voltei a me mexer e corri para a casa da minha avó. A casa da minha avó ficava no mesmo lote que o nosso, então não precisei correr muito. Quando cheguei lá, contei tudo para o meu irmão e o meu primo, mas ambos duvidaram de mim. Então eu contei para minha mãe e para minha avó, mas elas também não acreditaram. Acabei deixando para lá e não falei mais deste assunto. Sei que o meu relato é pequeno e não é tão assustador quanto os outros relatos do canal. Porém, por mais que você não esteja com medo, tenho certeza que se estivesse na frente daquela criatura, duvido que tentaria tirar uma foto ou algo do tipo. Pois isso só se torna algo pavoroso quando se vê pessoalmente. Boa noite. O que vou relatar a vocês aconteceu comigo há bastante tempo, mas eu havia relutado em contar. Acontece que tenho acompanhado o canal e tenho visto muita coisa por aqui. Coisas que me deram coragem de escrever sobre as minhas experiências. Então vamos lá. Os nomes já foram mudados para garantir a privacidade da família e para as pessoas não serem reconhecidas. Bem, era tarde da noite. O meu pai estava viajando a trabalho e eu e a minha mãe estávamos sozinhas. Eu morava em uma espécie de vizinhança que pertencia ao meu avô nesta época. Ou seja, pertencia tanto ao meu pai quanto aos seus irmãos. Tinha a minha casa e na frente dela a do meu tio, e assim ia. A minha amiga morava com a família no final do lugar. Bem, continuando. E como eu e a minha mãe dormíamos sozinhas, a minha mãe costumava colocar uma barra de ferro perto da cama, caso alguém tentasse entrar em nossa casa. Nesta época, eu tinha cerca de 7 anos. Bem, as horas passavam e nós fomos dormir. A chuva naquela noite era muito intensa, com vários raios e trovoadas. O silêncio habitava a vizinhança como sempre, até que às 3 horas da manhã em ponto, eu acordei com os fortes relâmpagos. Olhei para o relógio e me surpreendi com a minha amiga batendo na porta da minha casa aos berros, como se ela tivesse visto a morte de perto. Fui até a porta e a minha mãe acordou. E então eu perguntei: Xena, o que foi? O que você quer? Ela me gritava enquanto esmurrava a porta: Por favor, abra a porta, ele vai me matar. Por favor, eu imploro, ele vai me matar. Me deixe entrar, por favor, amiga. Rápido, ele tá vindo. Ele vai me achar. A princípio, a minha mãe achou que fosse besteira e não queria deixar a Xena entrar. Até que eu escutei o pai da minha amiga gritando: Xena, eu vou te achar. Onde você está, menina? Papai vai arrancar o seu coração. Nesta hora, a minha mãe pulou da cama e viu que a coisa estava séria e foi até a porta. Girou a chave, destravou todas as trancas da porta e deixou a Xena entrar. A minha amiga estava em pânico
e toda encharcada por conta da tempestade. E assim que ela entrou, eu tranquei a porta em seguida. E também apaguei a luz. Xena voou sobre a minha mãe, a abraçando. E daí não queria mais soltá-la. Peguei uma toalha para que Xena se enxugasse. E depois, sentadas ao chão, eu perguntei para ela o que aconteceu. Para o pai dela estar tão bravo assim. E ela disse: "Eu não sei, a gente estava dormindo. Ele acordou gritando e dizendo que queria me matar. A minha mãe tentou acalmar ele e ele deu um soco nela. Ela desmaiou. E depois ele foi até a cozinha e pegou a faca da mamãe e disse que queria arrancar o meu coração. E aí eu saí correndo. Obrigada por não me abandonar." Eu então mal pude falar nada. Estava pasma com aquilo. Ficamos quietas na escuridão. Enquanto eu fiquei perto da fechadura da porta observando. A minha mãe não queria, mas eu tinha que ver o que estava acontecendo. E foi por causa dessa curiosidade que eu vi a verdadeira face da coisa que possuía o meu vizinho. Então, aconteceu. Fernando, pai da minha amiga, veio assobiando. E enquanto ele assobiava, ele passava a faca pelas paredes da minha casa. Nem preciso dizer o estrago que fez. Mas naquele momento, aquilo era o de menos. E pela luz dos relâmpagos, eu vi a sua face sombria. O mais impressionante é que nenhum vizinho ou tio saiu para ajudar. A minha mãe foi mais macho do que eles a todo momento. Enfim, enquanto ele assobiava, eu ouvia ele passando a faca pelas paredes. Aquele barulho era insuportável. E eu fiquei parado olhando pela fechadura, enquanto a minha mãe tapava a boca de Xena para que ela não gritasse. E foi aí que eu me arrependi amargamente. Fernando não sabia que eu estava lá. Não tinha como ele saber, mas mesmo assim, ele parou na frente da minha porta por alguns minutos. E logo o meu coração gelou. Eu tapei a boca para não gritar. Bom, eu não sei como, mas mesmo estando muito escuro, a única luz que havia ali era dos poucos postes que haviam na rua e dos raios que caíam incessantemente. Aquele homem era o próprio demônio, em carne e osso. Ele olhou bem para a fechadura da porta e sorriu. Abriu um sorriso largo para mim. Sorriu como se quisesse dizer algo. O sorriso de Fernando era macabro. Eu sequer consigo descrever. Mas não foi isso o que me apavorou. O que me apavorou foram seus olhos. Eles estavam totalmente transformados em uma mistura de preto e vermelho. Eu não sei explicar bem, mas para quem já assistiu o filme The Possession of Michael King, sabe do que estou falando, pois os seus olhos eram bem parecidos com um dos olhos do protagonista. A sua pupila estava bem maior, e a parte branca, vermelha como sangue. É difícil de dizer. Só sei que aquilo não eram olhos humanos. E logo após isso, ele fechou o sorriso e ficou sério. E depois pegou a faca e continuou passando ela pelas portas e pelas paredes. Na hora que ele fechou o sorriso,
eu caí para trás e tapei a boca. E foi então que ele começou a falar. Xena, eu sei que você está aí. Saia daí. Se o papai tiver que entrar, vai ser pior. Vou arrancar o seu coração e tomar o seu sangue. Venha, não quer brincar com o papai? Foi nessa hora que ele começou a gritar e começou a esmurrar a porta. Eu não sabia como ele poderia saber que Xena estava lá. Porém, ele sabia. Então os meus tios finalmente saíram e agarraram ele. A minha mãe levantou, enquanto Xena segurava o braço dela. Então ela observou tudo pela janela. Eu olhava pelo buraco da fechadura, toda aquela confusão. Meus 5 tios, incluindo um outro vizinho, tiveram que segurá-lo. Mas 6 pessoas não eram suficientes, pois a força dele era impressionante. Inclusive, ele bateu em um dos meus tios. E foi aí que conseguiram deitar ele no chão e o amarraram. O Fernando xingava todos os palavrões que vocês podem imaginar. Aquela cena foi horrível. Bem, ele gritava: Me solta! Me solta! Quando eu sair daqui, todos vocês vão morrer. Eu vou cortar a garganta de cada um de vocês. E todos vocês vão morrer hoje. Ele continuou xingando enquanto falava palavras estranhas. E ria o tempo todo, provocando os meus tios. O vizinho que estava ajudando teve que correr até a esquina do outro lado do nosso bairro para chamar um pastor que morava ali perto para nos ajudar. Também havia um padre que morava ali perto, mas infelizmente ele não poderia ajudar, já que os padres não fazem exorcismo sem provas ou sem autorização da igreja. Passados alguns minutos, o vizinho trouxe o pastor, que estava muito cansado e usava roupas simples. Bem, já era de madrugada. Ele trouxe a sua Bíblia e uma garrafinha com azeite. E assim que chegou até o Fernando, começou a expulsar a entidade que o possuía. O Fernando se debatia com uma força descomunal. E os meus tios o seguravam pelos braços. A chuva neste momento já estava mais calma. E daí o pastor começou a orar e a fazer uma espécie de exorcismo. Fernando só sabia falar palavras de baixo calão, as quais eu prefiro não dizer aqui. Após muita oração, o meu vizinho deu um grito e caiu no chão desmaiado. A minha tia logo apareceu e ajudou a cuidar dos ferimentos que o soco causou no rosto da mãe da Xena. A polícia foi chamada logo depois por causa da gritaria. Mas o pastor e todos que viram o ocorrido conseguiram explicar os fatos para a polícia. Fernando teve que ser carregado até a sua casa, porque ele estava em sono profundo. O mais estranho é que os meus tios me disseram que ele não cheirava a bebida, e muito menos estava com as pálpebras dilatadas, ou demonstrando algum efeito de drogas. Xena passou o resto da madrugada na minha casa. E como éramos crianças de 7 anos, a minha mãe fez a gente dormir cedo. No dia seguinte, quando acordamos, Fernando estava reclamando que não havia encontrado a sua filha e que sentia muita dor de cabeça. Ele
não tinha consciência do ocorrido na noite passada e sequer sabia o porquê da sua esposa estar machucada. Naquele dia, foi um sacrifício fazer a minha amiga Xena sair da nossa casa e voltar para a dela, já que ela ficou em estado de pânico e traumatizada. O mais difícil ainda foi falar para o pai dela que ele quase arrancou o coração da própria filha. Enfim, este é o meu relato. O mais estranho de tudo isso é uma coisa que vou comentar aqui, e que eu só falei para a minha mãe e para o meu pai. Muitos acreditam que aquilo foi esquizofrenia, loucura, drogas ou bebidas. Mas eu sei que o meu vizinho estava realmente possuído. E eu pude ver como ele ficou horrível. O engraçado é que parece que mais ninguém viu. Parece que quando ele olhou diretamente para mim que o espiava pela fechadura, aquele demônio me mostrou a verdadeira face. E isso foi muito assustador e traumatizante. Este é o tipo de coisa que traumatiza qualquer criança. Boa noite.